De multidão de judeus, os muitos, de Daniel 9:27, farão aliança com o Império Romano revivido para buscar o que pensarão ser uma proteção das nações árabes vizinhas e da crescente pressão política no Oriente Médio. Confiarão no poder militar de Roma, a besta, ao invés de confiarem no Senhor. Daniel 9:27. Já vou, irmãos, espera só um minutinho. Estava aqui despreparado aqui. Daniel 9. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O remanescente fiel de judeus será aconselhado, provavelmente por meio da voz dos profetas entre eles, a não participar da aliança, mas a santificar o Senhor dos Exércitos em seus corações e confiar somente nele. Isaías 8, de 11 a 13. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, nem temais o que ele teme, nem torneis isso por terrível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. A assinatura desse concerto com a morte e a aliança com o inferno entre os judeus e a besta romana dará início à semana profética. Das 70 semanas de Daniel, então ainda por se cumprir, essa semana equivale a um período de 7 anos. Nota: deve ser notado que esse período de 7 anos da profecia não se inicia com o chamado da igreja, conhecido como arrebatamento, mas com a aliança firmada. Haverá um curto período de tempo entre o arrebatamento da igreja e o estabelecimento da aliança, talvez um período de dias ou semanas. Está claro que o Império Romano não pode fazer uma aliança com os judeus antes de existir. Isso requer que o império seja antes restabelecido. Daniel 9:27, Isaías 28, 14 a 19. Haverá um período de 7 anos de tribulação. Essa tribulação cairá sobre o mundo todo. Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas principalmente sobre os judeus, por rejeitarem seu Messias. Jeremias 30, versículo 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Durante esse período, Deus começará a tratar com a nação de Israel, para introduzir bênçãos do reino àqueles entre eles que forem autênticos. Até aí, irmãos. Esse trecho aí é importante, porque mostra como os judeus, né, a gente chama judeu hoje porque, né, a maioria da tribo de Judá e Benjamim, e a principal tribo, né, de onde vem o
o Messias e também a linhagem real de Israel, né, da tribo de Judá. E a gente sabe hoje que Israel, né, o povo judeu retornou lá para a terra de Israel, né, uma parte, mas retornou assim ainda em rebeldia, né, em rebelião, e sem ter se arrependido dos seus pecados, né, e de ter rejeitado o Messias. E a gente vê ainda hoje, né, eles confiando muito, né, não em Deus, né, no Senhor Jesus Cristo, como Rei deles, né, eles não rejeitaram, e ainda assim, o Deus, né, Jeová, que é o próprio Senhor Jesus, que eles, né, creem também, assim, em Jeová, eles não creem que Jesus Cristo, o Jesus que veio, né, é esse Messias, e é esse Jeová, mas eles não confiam em Deus para, vamos dizer assim, para a proteção deles, para conduzir a nação, né, de Israel. Então, até hoje, a gente vê os judeus muito preparados, vamos dizer assim, com armas, com exército, com preparação militar, vamos dizer assim, e econômica, para se proteger ali, onde eles estão hoje, ali, cercado por inimigos, e eles confiam nisso, né? Acho que tem um salmo, eu não lembro, que fala assim, os que confiam em carros ou em cavalos, alguma coisa dessa, né? Tem um salmo que fala sobre isso. Esses carros e cavalos, está falando do poder. É o Salmo 27. Posso ler aqui? Lê aí para mim, Cássio. Eu tinha separado esse texto, quando você começou a falar sobre esse raciocínio seu, me veio ele. Tinha separado aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Pronto. Então, essa deveria ser como é que chama? A postura e a fé do povo judeu. Mas eles não estão nessa fé, né? Eles confiam em carros e em cavalos, né? Quando fala em carros e cavalos, está falando do poder militar da época, que os maiores equipamentos militares na época eram os carros de combate, né? Puxados a cavalo. E hoje a gente sabe que os judeus têm um dos países mais bem preparados militarmente e economicamente para sua defesa. Então, eles estão confiando nessas coisas. Infelizmente, e como os irmãos sempre falam, isso é um palco sendo montado, né? Até o coração dele, o espírito dele estão preparados para quando esse império romano revivido aí vier fazer uma aliança com eles receberem de forma bem, vamos dizer assim, bem vantajosa no pensamento deles, para eles receberem de braços abertos, né? Hoje eles já fazem alianças, por exemplo, com o maior poderio militar do mundo, que é os Estados Unidos, eles têm essa aliança, e nessa época aí, depois que a igreja foi arrebatada, algum tempo depois, e que o Império Romano revivido tiver já, vamos dizer assim, estabelecido aí, eles vão formar essa aliança com esse Império Romano aí, revivido, e para a proteção deles, né? Para a proteção deles, ou seja, confiando em carros e cavalos e deixando de confiar realmente no Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, isso também a gente pode tirar um princípio de ensino para nós como igreja, né? Como os cristãos, como servos do Senhor, de que nossa confiança não pode ser nas coisas deste mundo, né? Tipo assim, tem muitos cristãos que vivem e colocam muito o coração, a confiança no trabalho, ou em alguma segurança que o mundo possa trazer economicamente, ou militarmente, ou politicamente, aí se preocupa em colocar alguém lá na frente na política que vai dar segurança. Então, o cristão não tem que estar se ocupando com essas coisas ou preocupado com isso, porque a gente sabe que a gente tem um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que Ele cuida de nós, Ele provê todas as coisas, Ele cuida, Ele fala lá nos evangelhos, né, que não deis ansiosos por nada, né,
Então, que nossas petições, as nossas fraquezas, aquilo que a gente necessita, sejam colocadas diante dele, diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Então, ele fala isso lá nos evangelhos, e isso também serve para nós como um princípio de ensino, que a nossa confiança não deve estar em carros e cavalos, ou seja, não deve estar em economia, em política, ou mesmo no poderio militar onde nós vivemos, possa vir nos dar proteção, alguma coisa dessa. Nossa confiança não está nessas coisas, deste mundo, que está no Senhor Jesus Cristo, né? Ele que nos cuida de nós, nos protege e provê tudo que a gente precisa. Há um texto, irmãos, aqui em Zacarias, quero compartilhar com os irmãos. Só um minuto, por favor. Zacarias, capítulo 2, verso 8, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Veja bem, então, preciso entender assim, Israel, né, como um todo, né, ele é o povo terreno e Deus tem uma afeição especial por esse povo, né? Obviamente que no momento eles estão as tratativas de Deus para com o Israel, eles estão paralisadas, né? Elas estão em suspensão. Lembra que nós falamos, e o Daniel trata disso nas 70 semanas, e nós estamos num período em que essas tratativas de Deus para com o povo terreno, elas estão, vamos dizer assim, congeladas, e aí, por conta da rejeição, né, e deste povo para com aquele que é o Messias, né, aquele que veio para, João fala, né, no capítulo 1, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, essa rejeição que extremou até eles entregarem à morte aquele que veio salvá-los, então, o Senhor criou uma nova ordem de coisas, que é a igreja, né, unindo ali judeus e gentios num só corpo, mas esse povo é um povo especial, obviamente que estão em incredulidade, e quando fala a grande multidão de judeus, os muitos, logo no início ali, eles também, né, retornarão, e aqui a princípio os judeus, né, entende-se judeus como foi falado aí, as duas tribos, né, Judá e Benjamim, né, então eles retornarão à terra, após a igreja for daqui levada, né, no arrebatamento, eles também retornarão em incredulidade. Né? Obviamente que dentre esses haverá ali um remanescente fiel, um temente, que não fará essa aliança, né, no início da grande tribulação, né, que vai se iniciar. Essa 70ª semana de Daniel, né, essa uma semana que falta, que só vai ser iniciada depois que a igreja for levada, e o que vai startar esse início desses 7 anos é quando essa aliança desses que retornarem, né, e em incredulidades, eles for firmada essa aliança com a besta romana, né, mas obviamente ainda em incredulidade. Então, assim, não deve haver, obviamente, aí nós temos algumas teologias, né, do pacto que trata a igreja como a continuidade de Israel, e isso é muito comum a gente ver aí na cristandade, não tem nenhum fundamento, mesmo porque não se cumpriu, né, essas 70 semanas de Daniel, que trata exatamente da restauração desse povo, que ainda vai acontecer quando a igreja for daqui levada. Então, obviamente que nós não devemos, né, algumas correntes aí em que procuram se aproximar de Israel, mas se esquecem, não levam em conta que eles estão em profunda incredulidade, né? Então, o Senhor Jesus, para eles, não passa de um mero impostor.
O Marder, Oi, Wesley. desça um pouco aí, bote lá no trecho que a gente acabou de ler. Assim, é melhor. Outra coisa também que eu queria destacar, eu sei que mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas que esse Império Romano revivido, né, ele vai ter, vamos dizer assim, dois aspectos, né? Tem um aspecto religioso que vai estar sobre toda aquela sistema, todo o sistema religioso que vai ficar aqui, né? Depois que a igreja foi arrebatada, vai se juntar, formando, né, esse ecumenismo que hoje já é muitas vezes pregado por aí, vai se juntar todo o sistema religioso que vai ficar aqui, né, porque a gente sabe que a igreja, né, vai ser arrebatada, são só os verdadeiros cristãos, aqueles que foram realmente creram no Senhor Jesus, tiveram seus pecados, né, todos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles falsos e os falsos vão ficar aqui. E esse sistema religioso também que a gente tem aí, toda essa cristandade com essas divisões e vários grupos vão também ficar aqui. Mas aí vão se juntar e vão formar esse aspecto desse Império Romano revivido, o aspecto religioso. E a gente vai ter também um aspecto, vamos dizer assim, militar, econômico, político, o civil, que vai ser formado por nações, né, uma confederação de nações, aí, acho que são 10 nações, se não me engano, e vão formar essa parte política, militar, econômica. E eles vão estar junto por um período de tempo, né, esse Império Romano revivido, vão estar junto tanto nesse aspecto religioso aí, comandado pela a Igreja Católica, e junto com as confederações de nações, formando aí esse Império Romano revivido. Eu sei que mais na frente a gente vai falar sobre isso aí, mas aí, só para a gente ter uma ideia, como está falando agora aí do Império Romano revivido, tanto no aspecto religioso, ou seja, vai ter um sistema religioso só, como também no aspecto político, militar, econômico, que é o aspecto, vamos dizer assim, civil, o aspecto dos homens, né, das nações aí. Um comentário aqui também, irmãos. Quando a gente vê os irmãos falando assim, o palco está sendo armado, né? E eu acho que até o Lemão falou, né? Às vezes o palco ele é armado e é desarmado, como se fosse da ideia como se fosse um ensaio, né? E a gente vê que aquela região ali de Jerusalém, né, da Judéia, como no decorrer da história inteira, né, ela sempre foi um alvo assim, das nações, né? Tanto da Igreja Católica, né, na época das Cruzadas, né, como também do islamismo, né? E a gente vê que até hoje há uma rixa muito grande daqueles povos ali, né, os islâmicos, né, contra os judeus. Esses povos também fazem parte, né, desse evento, né, a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu estou querendo trazer, irmãos? Né, que Jerusalém, a cidade em si, né, ela sempre foi palco desse objeto de controle mundial, né? Porque que o homem fez, né? Infelizmente, depois que o Senhor Cristo ressuscitou e a igreja foi formada, né? E depois passaram os anos, a Igreja Católica acabou, né, tomando uma posição no mundo. É como se fosse Jerusalém ficou como se fosse algo sagrado, né? Tanto que fala Terra Santa e tal, né? Hoje a igreja não tem um lugar santo específico na Terra, né? Hoje a igreja é santa, não tem um lugar físico, né? Igual era Jerusalém. Jerusalém realmente é um lugar que foi instituído por Deus, né? Para ali habitar, né? O seu povo, e é dali que o Senhor Jesus Cristo vai reinar. Só que
por falta, essa falta de entendimento, né, as pessoas ainda veem Jerusalém como algo sagrado, diga até talvez místico, né? Porque quem domina aquela região ali, né, é, principalmente nessa época, né, antigamente, na época das cruzadas, era uma forma de dominar o povo, né? Porque a religião faz isso. A religião ela domina o povo e coloca o povo, né, a seu bel prazer. Então, quando os irmãos falam dessa questão do palco sendo armado, né, a gente vê também como os judeus foram perseguidos, né, no decorrer da história. Não foi só na, na época do nazismo, né, que a gente tem o Holocausto lá, perseguição extrema contra os judeus, a gente também tem a Igreja Católica perseguindo os judeus. Né? Então, eles já vêm sofrendo essa perseguição há muitos e muitos anos, porque quando o Senhor Jesus estava lá diante deles, né, tinha o Senhor Jesus Cristo e tinha Barrabás, né? E eles escolheram Barrabás, né? E quando Pilatos perguntou para o povo, né, o que farei de Jesus chamado Cristo, né? O que eles clamaram? Que o sangue deste caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos, se não me engano. Então, eles clamaram esse juízo para si, né? Não é algo que a gente deve a gente deve se entristecer por isso, mas eles clamaram esse juízo. Eles são um povo, que meus irmãos falaram, que estão debaixo de desobediência. Mas mesmo assim, quem preserva esse povo é Deus. Porque nas condições em que eles foram perseguidos, né, e eles são um povo relativamente pequeno, já era para eles terem sido extintos, né, há muito tempo. Mas eles estão aí até hoje, por quê? Porque o Senhor, né, é Ele que preserva esse povo terreno. Eles estão em desobediência, né, mas eles serão restaurados. Né? A gente vê isso lá em Romanos 11. Vou ler aqui o início aqui do capítulo, Romanos 11, versículo 1, Paulo inicia o capítulo dizendo assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Né? Ele segue: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo... Eu queria chamar a atenção só no primeiro versículo mesmo e no versículo 26 desse mesmo capítulo. Do 25 e 26, irmãos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, irmãos, são coisas diferentes, Israel e igreja, mas Israel ainda é um povo, né, em que o Senhor não rejeitou eles, né? Estão em desobediência, mas o Senhor não rejeitou Israel. Ainda tem essa promessa para esse povo ainda, né? E como a gente leu aqui, o Senhor Jesus Cristo é esse libertador que vai vir libertar esse povo, né? A vinda dele nesse mundo é justamente para, né, além de instituir o reino, libertar esse povo terreno dele, que não tem nada a ver com a igreja nos dias de hoje. Só para complementar aí, quando a gente fala a rejeição de Israel, né, tá falando no sentido de o povo como testemunho de Deus aqui na terra, né, aqui no mundo. Então, o Senhor suspendeu as tratativas com Israel, e aí não tem mais eles, o povo judeu, como o testemunho ou o oráculo de Deus aqui neste mundo, para trazer a mensagem
de Deus para as pessoas. Então, hoje, Deus, o Senhor Jesus, trata com a igreja. A igreja é quem tem a verdade, a palavra de Deus, a luz, né? Todo vamos dizer assim, a palavra de verdade, a profética, vamos dizer assim, no sentido de levar aquilo que é o pensamento de Deus para o homem hoje, que no caso a gente sabe que é o evangelho da graça, né? O pensamento de Deus é de salvar o homem, né? Então, e quem tem essa responsabilidade, ou quem faz esse trabalho, ou quem Deus está usando hoje para estar levando essa mensagem, né? São os cristãos, são os crentes, né? A igreja, a igreja no sentido de pessoas que foram salvas, creram no Senhor Jesus Cristo e hoje fazem parte da igreja. Então, por isso que ele fala lá, né, que ele dá evangelistas, né, doutores e mestres, né? Então, o evangelista, a gente sabe, é aquele que sai para pregar esse evangelho da graça aí para todos, né, ouvirem e crerem. Então, Israel hoje não tem mais vamos dizer assim, esse privilégio, essa responsabilidade, porque eles rejeitaram, né? Mas que Deus continua, claro, cuidando deles, continua, a gente sabe, né, até pela história, quanto Deus já livrou Israel, e ainda livra hoje o povo judeu, ali cercado por inimigos, o quanto ele livra, mas por quê? Porque Deus ainda tem os seus propósitos com esse povo, né? Deus ainda tem os seus propósitos para serem, vamos dizer assim, cumpridos, porque as promessas de Deus, elas são sem arrependimento. E o que Deus prometeu para Israel, o povo de Israel, né, para eles serem cabeça por nação aqui neste mundo, nessa terra, isso Deus vai cumprir ainda, mas não nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o período, ou a dispensação da graça, onde agora o povo que Deus está usando, tratando com a igreja, né, o povo celestial. Então, não neste período. Então, vai primeiro ter que a igreja sair de cena, né? Nós vamos ter que sair de cena para que Deus volte, então, a tratar com Israel. Primeiro, um tratamento de juízo, né, julgamento, e para poder tratar desse pecado deles aí, de rejeitar o Messias, de rebeldia, né? Então, Deus vai tratar com eles em juízo ali, aí é por isso que o período da tribulação, os 7 anos de tribulação, então o Senhor vai estar tratando com eles também, diretamente com eles também, com juízo, né? Para aí depois vir o milênio, quando o Senhor vai estar cumprindo todas as profecias faladas pelos profetas para Israel, ali no milênio, vai estar sendo cumprido todas, e eles vão ser de novo cabeça das nações, tendo como o Messias e rei de todos e rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, né, quando ele voltar para reinar ali no início no final da tribulação e início do milênio. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, antes da gente prosseguir, né, se alguém chegou aí depois, a gente combinou de parar em cada trecho, né, do livro, em cada parágrafo, fazer os comentários e também abrir para as dúvidas, né. O princípio das dores, ou melhor, o princípio de dores. O período dos primeiros 3 anos e meio da semana profética é chamado de princípio de dores. Mateus 24, 8. Desculpa, demorou aqui. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Os judeus,
ao retornarem à sua terra natal, trarão o que há de melhor no mundo, obtido por seu sucesso comercial. A terra de Israel ficará cheia de ouro, prata e tesouro sem fim. Gênesis 31, de 17 a 18. Gênesis 31. Gênesis 31, versículos 17 e 18. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens e chegou a possuir. O gado, sua propriedade que acumularam em Padã Arã, para Isaac, seu pai, a terra de Canaã. Os judeus apóstatas terão um templo na terra, oferecerão sacrifícios, guardarão os sábados e festas apenas como uma tradição. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. A grande multidão de judeus apóstolos será levada a adorar sem ter qualquer tipo de pensamento voltado para Deus. Aquele que sacrifica uma ovelha será como o que degola um cachorro. Seus caminhos diante do Senhor serão uma abominação. Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De quem me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E temei as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Acho que seria bacana ler esse 66, esse capítulo 66 de Isaías, versículo 3 e 4, Cássio, que o Bruce citou ele aqui atrás. Capítulo 66, versículos 3 e 4. O que imola um boi é como o que comete homicídio, que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Com esses escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim, eu lhes escolherei infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Os primeiros procedimentos do Senhor para com o mundo durante o período da tribulação terão um caráter providencial, isto é, terremotos, fome, peste. Tais procedimentos são chamados selos de juízo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 17. Aqui, esse aqui é o capítulo da introdução ao juízo dos selos. E Mateus 24, de 6 a 7. Leu Mateus, Cássio, acho que fica melhor para a gente continuar a leitura. 24, 6 a 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não muito depois de os judeus haverem retornado à terra de Israel, as condições no Oriente Médio, Europa Ocidental e provavelmente na América, a terra profética, se tornarão intranquilas. Haverá conflito em todos os aspectos da vida. A violência e o derramamento de sangue serão abundantes. A paz civil será extirpada da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Guerras e rumores de guerra encherão o ar. Mateus 24, 6, né, que o Cássio acabou de ler. À medida que forem transcorrendo os primeiros 3 anos e meio, a agricultura começará a fracassar, seguindo-se a fome generalizada. Dores e aflição se multiplicarão. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Terceiro selo. Apocalipse. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis com um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma coroa, eu vi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A privilegiada classe alta não será afetada inicialmente pela carestia. Muitos desses serão judeus que terão acumulado para si grandes fortunas. A classe trabalhadora, porém, sofrerá severamente. Apocalipse 6, 6, Cássio acabou de ler. A peste irá se alastrar pela Europa Ocidental, a 4ª parte da terra. A morte virá em seguida. Apocalipse 6, versículos 7 e 8, 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Conforme o cenário vai se tornando mais tenebroso, o corrupto sistema religioso de Roma, com seu poder totalitário sobre o império, começará a martirizar as testemunhas judias que estarão pregando o evangelho do reino. Quando ele fala que poder totalitário, irmãos, é aquele mesmo sentido do poder do nazismo e do fascismo. Poder totalitário é aquilo lá, né? Não se refere nem à questão de ter um rei. Totalitarismo vai além, é pior do que isso, né? Continuando aqui, irmãos. O Evangelho do Reino são o Evangelho do Reino são as novas da vinda do Messias, que subjugará todo domínio e estabelecerá seu trono em Sião, Jerusalém, de onde julgará o mundo. Roma tratará essas testemunhas como revolucionários que buscam minar seu controle por meio da propagação de doutrinas acerca de um outro governo vindouro. Como resultado, muitas dessas fiéis testemunhas judias serão condenadas à morte, por causa da palavra de Deus, do testemunho que levarão. Apocalipse 6, versículos 9 e 11 a 11, 5º selo.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. À medida que for... Irmãos, esse parágrafo ele é muito grande. Tá pensando aqui, o que vocês acham da gente fazer uma pausa aqui, né? Algum irmão comentar, se algum irmão tiver alguma dúvida, aí depois a gente prossegue. À medida que for chegando a metade da semana, haverá guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos vencerão Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu e lançando-os na terra. Satanás, sabendo que dispõe de pouco tempo, empregará toda sua energia para arrastar o mundo após si. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejais os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Os céus regozijar-se-ão quando Satanás for lançado fora. Ver-se-ão livres da presença do mal. Desse momento em diante, a esfera de ação de Satanás ficará restrita à terra. Apocalipse 12, 12, que acabou de ler. Compare Jó, capítulo 15, 15. Eis que Deus não confia nem os seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. E Efésios 2, 2, acho que é bacana a gente fazer essa comparação. Efésios 2, 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E capítulo 6 de Efésios, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ao ser expulso do céu, Satanás causará uma grande convulsão no mundo, principalmente no Ocidente. Ele entrará na arena política, causando uma revolta geral. Haverá um colapso completo da ordem e da autoridade civil governamental. O governo do Ocidente, sob a liderança da meretriz, a falsa igreja, se tornará caótico, resultando em desordem e anarquia. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram nos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? E semeará o terror nos corações dos habitantes da terra, enquanto assistem ao desmoronamento do sistema, ou seja, das repartições governamentais, negócios, organizações, etc. Haverá pânico dentre as nações em perplexidade, homens desmaiando em seus corações por causa do medo, ao começarem a perceber o trovejar do juízo vindouro. Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Já foi lido. Agora Lucas Foi 21. Lucas 21, versículos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Se os irmãos forem comentar. Interessante a gente ver aí como o irmão Bruce, antes ele coloca essa descrição aí desses eventos do princípio das dores, e é bom a gente perceber, né, que ele dá uma clareza para a gente daqueles símbolos que são usados lá em Apocalipse, né? Quando a gente leu aí em Apocalipse 6, versos 12 ao 16, principalmente aqui no verso 12, falando sobre houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então, a gente vê aí a linguagem simbólica do Apocalipse, que a gente sabe que, né, o sol tornar-se negro como saco de silício, né, toda a vida na Terra, se isso fosse literal, né, vamos dizer assim, toda a vida na Terra ia se acabar, porque sol tornar-se negro como saco de silício, o que mantém, né, a vida aqui na Terra é exatamente o calor, a energia do sol, que vem e chega até nós. Então, a gente está falando de coisas físicas e materiais. E aqui, o livro de Apocalipse está falando de coisas simbólicas, né, e espirituais. Então, aí, o irmão Bruce está explicando que esse sol tornar-se negro, a lua tornar-se como sangue, as estrelas do céu caírem, está falando exatamente de toda o sistema, vamos dizer assim, organizado do homem, com suas autoridades estabelecidas, né, governadores, presidentes, os juízes. Nessa época aí do princípio da dor, vai haver tipo assim, uma revolta, uma revolução, ou um abalo dessas autoridades que são constituídas sobre nós aqui na Terra, e por isso que fala das estrelas caindo, né? Por isso que fala do sol se tornando como negro, e a lua tornando-se como sangue, e vindo toda essa revolução, essa bagunça, né, vamos falar assim, aqui neste mundo. A gente sabe que as autoridades estabelecidas aqui são estabelecidas para que haja a paz, a justiça, né, haja todo vamos dizer assim, controle social e organizacional da sociedade, e a gente possa, assim, viver e conviver em paz e tranquilo. A gente sabe que não é uma coisa perfeita, porque as autoridades hoje, o mundo hoje, né, está sob um sistema que não é o sistema que vamos dizer assim, controlado por Satanás. E as autoridades que nós temos hoje não estão submissas ou submetidas ao senhorio, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sabe que é uma coisa imperfeita, mas, mesmo nessa imperfeição, a gente tem hoje, na nossa sociedade, todo esse controle para que a gente viva um pouco, vamos dizer assim, de tranquilidade.
A gente vê aí, né, que mesmo assim a gente tem medo de ser assaltado, a gente vive trancado dentro de nossas casas e todas essas coisas que acontecem. Mas nessa época aí, do princípio das dores, como haverá essa queda dessas autoridades aí, né, vamos dizer assim, dessas estrelas do céu, desse sol, dessa luz vai escurecer, então vai haver uma grande convulsão social, né, e haverá muita, vamos dizer assim, desespero, né. Eu me lembro, por exemplo, isso é só um exemplo, né, bem, assim, simples. Eu me lembro quando houve a primeira vez aqui em Salvador a greve da Polícia Militar, eu vi como as pessoas ficaram desesperadas. Foi um corre-corre para lá, pânico, gritaria, e daqui a pouco saiu um boato que estava tendo arrastão em um lugar, todo mundo saía correndo, isso, aquela coisa, dentro de shopping, só porque a Polícia Militar fez greve, né? Ó o medo que gerou, olha o caos que gerou na sociedade, só porque uma das autoridades, né, constituídas sobre nós, que é, no caso, a Polícia Militar, ela entrou em greve. Agora, imagine aí no princípio das dores, quando não somente a Polícia Militar ou a Polícia Municipal, e tal, não vai ser isso não, meu irmão, vai ser todo esse sistema, né, que está aí organizado para controlar e para trazer essa paz, essa justiça e tal, todo ele cair, ruir, né? Então, haverá uma grande convulsão aí na sociedade, e você vê aí os homens desesperados, como fala aqui, e os reis da terra, no versículo 15, né, de Apocalipse 6, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e na rocha das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daqueles que estão sentados sobre o trono e da ira do cordeiro. Ou seja, um total desespero, né, e angústia. Então, é o princípio só das dores, o princípio. Então, quando, acho que é Paulo ou Pedro, fala que, Paulo em Tessalonicenses, fala que haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde os tempos de Noé, né? Acho que é assim que fala, desde os tempos lá de Noé, quando o Senhor trouxe o juízo através das águas, né? Então, esse princípio das dores aí já nos dá uma ideia de quão profundo, de quão drástico será a grande tribulação, principalmente depois, nos três últimos anos e meio finais, né? Vai ser uma coisa terrível, terrível. Então, aí já está nos dando essa ideia, e a gente fica aqui com esse pensamento aqui, né? A gente entender que muitas vezes o livro de Apocalipse, quando traz essas imagens aqui, são símbolos para a gente poder ter um entendimento, um pouco de entendimento de do que será a coisa, porque a gente não tem João ali não tinha como mostrar para nós claramente, explicar assim de forma, assim, literal, porque a gente não vai compreender, não ia compreender, né? Então traz através de símbolos, né? O Apocalipse é muito simbólico, exatamente isso, para nos dar esse entendimento mais profundo do que será esse princípio das dores que a gente está lendo agora aí, né? Depois a gente vai ler o restante, mas você vê que já no princípio das dores a coisa será bem feia. É interessante notar, irmãos, ler aqui 2 Tessalonicenses 2, verso 7, diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Né? Então, assim, toda essa... Nós ainda não vivemos, nossa sociedade convulsionada, né? O mistério da iniquidade já opera. Né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem detém, né, esse poder do mal para manifestar-se numa dimensão como será visto nesse tempo que nós da 70ª semana, né, é o Espírito Santo.
que uma vez que ele for aqui, que a igreja for tirada, e obviamente o Espírito Santo será, né, obviamente será também, né, e agirá não como agora age, né, então é ele que detém, né, o Espírito Santo é esse regulador, esse impeditivo para que o mal que hoje nós sofremos, né, que é só uma amostra, né, não sei nem se pode se chamar de amostra, né? Tal será o absurdo, a perseguição, a destruição, né? O colapso social que se instalará nesse tempo, né? Em que nós, igreja, irmãos, não mais estaremos aqui, né? A gente sempre fala isso para que irmãos, eu estou preocupado com isso, será que está acontecendo nos dias de hoje? São sinais de que esse tempo já está acontecendo, vai acontecer, né? Então nós, né, a todo aquele que crê, né, irmãos, está fora, nós seremos guardados da hora, né? Da hora, dessa hora, nós seremos guardados. E tem outra coisa também, né? Acrescentando aí o que Cássio falou, né? Que a igreja vai ser retirada e o Espírito Santo também, que é uma coisa, o Espírito Santo é quem impede, né? Quem detém essa manifestação total aí do mal, vamos dizer assim. A gente acabou de ler aí que haverá aquele batalha lá no céu entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, e Satanás será lançado aqui na Terra. Então, ele vai estar atuando diretamente aqui na Terra, né, e energizando aí os seus instrumentos, né, seus instrumentos aí para trazer toda essa confusão aqui na Terra e trazer os seus desígnios, né, querer fazer com que seus desígnios sejam realizados, que sempre é qual? Né? Afastar o homem do conhecimento e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Tornar o homem totalmente, vamos dizer assim, rebelde, totalmente à parte das coisas de Deus. Esse é o princípio de Satanás. Foi assim que ele agiu lá no início com Adão e Eva, né? Quando ele trouxe, né, aquelas palavras, aquelas mentiras para Eva, foi para quê? Qual o intuito dele, se não afastar o homem de Deus, né? Tirar o homem daquela comunhão que ele estava tendo ali com o Senhor, no Jardim do Éden, né? E afastá-lo de Deus. E Satanás, quando vier aqui para a Terra, ele vai energizar e usar de todo o seu poder agora, vamos dizer assim, de forma mais livre, porque aí a igreja não vai estar aqui, o Espírito Santo não vai estar aqui, vai estar no céu, e ele vai estar agindo de forma bem, assim, mais à vontade, para trazer toda essa convulsão e todas essas reviravoltas que vão ter aí no período da tribulação, né, que é esse período que a gente está estudando agora aí, e fazer todo esse caos e essa bagunça aqui na Terra. Então, a gente está vendo aí que o próprio Satanás vai estar aqui também agindo diretamente. Hoje ele não faz isso, né? O próprio Cássio falou aí, e a gente lê lá em Tessalonicenses que o Espírito Santo, ele detém essa ação extrema do inimigo. Né? A irmã Alana fez uma pergunta aqui, né? Mas antes de responder ela, eu queria só fazer um comentário a respeito disso que os irmãos estão falando. Lá no 2 Tessalonicenses, né? Versículo 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, aqui a gente vê dois pontos, irmãos. No versículo 6, quando ele fala assim, agora vós sabe o que o detém.
quando está falando o que o detém, esse o que o detém não é o Espírito Santo. Esse o que o detém é justamente a ordem de Deus que levanta e tira os reis, né? A gente sabe que Deus que institui um reino, um rei, né? Ou tira esse rei do poder. Tudo é permissão dele, né? Por mais que esse governante, os governantes sejam ruins, né? Isso é característica do homem, mas se eles estão no poder foi porque Deus instituiu. Então, isso que detém, né, que também sejam levantados homens demasiadamente cruéis, é justamente porque é Deus que levanta e tira, né, os governantes do poder. Então, esse é o primeiro detalhe desse versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aí, quando a gente vai para o 7, aí sim fala do Espírito Santo, né? Porque fala assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um. Esse a um está falando justamente da pessoa do Espírito Santo, né? Que agora o retém, até que do meio seja tirado, né? Então, irmãos, e é igual a gente viu aqui também no comentário do Bruce, são características onde que Satanás vai atuar, né? Ele não vai ter mais o Espírito Santo para o reter e também ele vai ter livre acesso para energizar os governos, né? É ele que vai manipular os governos agora, né? Então aí a gente vai ver o caráter, o caos que vai se levantar. E a gente pensa que talvez um caos político, não, o Wesley falou a questão da greve dos policiais, esses irmãos também olharem a queda da Bolsa de Nova York de 29, o caos que tornou a política. Muitas pessoas suicidaram por causa daquele caos, né, que foi a questão da queda da Bolsa de Nova York. Então, a economia está totalmente, a política está totalmente ligado, né, ao curso desse mundo, né? Então, são justamente esses pontos que Satanás vai vir fazer, né, esse caos, essa bagunça. E a Alana fez outra pergunta, mas o Espírito Santo vai parar de agir na Terra? Não, porque a gente vê, né, que o Espírito Santo ele vai selar os escolhidos, né? Acho que é Apocalipse 7, né? Deixa eu ver aqui. E aí, isso, de Apocalipse 7, né? A gente vê, né, essa atuação. Ele selando, né, também, a gente vê que é um anjo, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. São os anjos que selam, né? Mas a gente vê que o Espírito Santo ele continua atuando, mas não da maneira que ele atua hoje, né? Porque hoje ele habita na igreja, né? E entre a igreja, né? Antigamente, no Antigo Testamento, ele habitava entre os povos, né? O Senhor Jesus Cristo também fala isso no Evangelho de João, né? O Espírito até então habitava entre eles, né? Mas depois ele viria a habitar neles, né? É o caráter da igreja, né? O Espírito Santo habitando em nós. Mas aí na grande tribulação, o Espírito Santo vai estar trabalhando nesse sentido, né? Que é a questão da pergunta anterior sua aí, que eu vou tentar responder agora. Eu marquei aqui no comentário do Bruce, ele até ele fala um pouco desse evangelho, né? Ele diz assim, que esse império romano, né, começará a martirizar as testemunhas judias que estarão pregando o evangelho do reino. Aí, o que é esse evangelho do reino? Ele diz: o evangelho do reino são as novas da vinda do Messias, que subjugará todo o domínio e estabelecerá seu trono em Sião, de onde julgará o mundo. Então, qual que é a pregação do evangelho do reino? É a mesma pregação que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele estava aqui no mundo, né? É aquela pregação que diz que um rei está vindo para julgar a terra, né? Para reinar com justiça. E isso vai ser de afronta a esse governo romano, né? Esse império romano, perdão,
Por quê? Porque está vindo um aí que vai subjugar vocês. Então a pregação é contrária a eles, né? Então por isso que eles vão perseguir. Mas a gente sabe que essas pessoas serão salvas pelo mesmo motivo que nós fomos salvos também, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz ali. E a gente vê isso no capítulo 7, né, que diz assim, no versículo 14, e eu lhe disse, Senhor, tu o sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Então, o princípio para a salvação é sempre esse, é o que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz. É o sangue dele que vai remir os nossos pecados, né? Mas a pregação do evangelho é diferente, né? O evangelho do reino não tem a ver assim com a salvação, mas tem a ver com eles crerem nesse rei que virá e que julgará o mundo com justiça. Essa é a essência da pregação do evangelho do reino, né? Não sei se eu consegui te responder, irmão. Uma coisa que a gente tem que sempre não confundir, né? A gente tem a igreja hoje, né? E a gente tinha antes o que? O povo de Israel, o povo terreno, igreja, povo celestial. E igreja não tem nada a ver com o povo terreno, né? Às vezes a gente quer pegar alguma coisa, né, de lá, do Antigo Testamento, e que é para Israel, e quer adaptar para a igreja, né? A gente pega lá princípios de ensinamentos, princípios espirituais, né, que nos ensinam, né, a todos, porque a palavra de Deus fala que, né, toda a escritura é boa para isso. Mas não a gente pegar, por exemplo, as coisas que são de Israel e para Israel e como Israel agia e trazer para a igreja. Aí a gente tem que sempre pensar assim, a igreja não tem nada a ver com a Israel, a não ser somente, a única coisa é o mesmo Senhor, né? O mesmo Deus, o mesmo Deus, só que agora tratando, né, com a igreja. E, então, quando fala aí do remanescente judeu, que a Ana perguntou, pregar a mensagem da cruz durante esse período, né, eles vão pegar esse evangelho do reino, como Marden explicou aí, esse evangelho do reino, que é um evangelho também que salva, né, porque todo aquele que crê, né, será salvo para poder entrar no milênio, né, quando fala assim, perseveraram até o fim, e aí entrar o quê? No milênio, e salvo também, porque creu nessa pessoa, salvo, estou falando de salvo de vida eterna também, porque creu em quem? Creu nessa pessoa, que é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e que para eles vai ser o quê? O rei, né, o Messias e rei, que é a mesma pessoa, Jesus Cristo. Então, continua a mesma princípio, a mesma base de salvação continua sendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto no Evangelho da Graça, né, que nós pregamos hoje, quanto no Evangelho do Reino, lá que vai ser pregado, é a mesma pessoa que salva, né? A mesma pessoa, quem? Jesus Cristo. Né? Hoje, né, a gente crê em Jesus e na sua obra, e aí nós temos a ele como nosso Senhor. Aí o remanescente judeu vai pregar quem? Vai pregar essa mesma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que veio para eles rejeitaram, que morreu numa cruz, né, o próprio povo judeu foi e crucificou o seu Messias. Eles vão pregar isso, vão lembrar, vão mostrar a eles isso, e dizer que esse Messias que eles tinham crucificado lá, o Senhor Jesus Cristo, que eles não aceitaram, ele virá para reinar, né? Então, sempre a mensagem do Evangelho é baseada nessa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Agora,
né, com diferente caráter. Hoje, no caráter de graça, né, para nós, e para nós, como igreja, como Senhor. Lá no Evangelho do Reino, que vai ser pregado, é em outro caráter, é o caráter de rei que vem para reinar, né? Rei e Messias, mas é a mesma pessoa, o Senhor Jesus, quem salva, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre dividindo bem essas coisas e entendendo. Por isso, até que nós não chamamos ao Senhor Jesus de rei, né? O Senhor Jesus para a igreja não é o rei, o Senhor Jesus para a igreja é o Senhor, porque a igreja é a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva e depois vai se tornar a esposa do Senhor Jesus Cristo. Então, para a igreja, o Senhor Jesus Cristo, primeiro, é Senhor. Ele é rei, e rei de reis também, porque quando implantar o milênio, ele vai reinar sobre toda a terra, né, e sobre todas as nações, né? Mas para nós, como igreja, o caráter, o aspecto que nós, e como nós vemos o Senhor Jesus, é como nosso Senhor, porque ele é o noivo, né? E depois será o esposo da igreja. E quanto à questão do Espírito Santo, como o Marde falou, né? O Espírito Santo, na dispensação anterior com Israel, o Espírito Santo agia. A gente lê vários relatos lá do Espírito Santo vindo sobre Davi, vindo sobre Sansão, vindo sobre, né, determinados santos do Antigo Testamento, capacitando-os, né, para fazer uma determinada obra, né? Então, o Espírito Santo vinha sobre eles, mas não habitava neles. Vinha, capacitava-os, e aí depois saía. A mesma coisa sobre o povo de Israel. O Espírito Santo vinha, agia sobre o povo de Israel, né, dando a eles a capacidade de serem a nação para levar juízo sobre as outras nações. Então, a gente vê, às vezes, o povo de Israel derrotando nações superiores a eles militarmente. E o Senhor e Deus, né, os capacitava a vencer a batalha, mesmo sendo inferiores militarmente. Então, quem fazia essa capacitação, quem agia sobre o povo de Israel ali para capacitar-nos assim? O Espírito Santo, né? Deus, o Deus dos exércitos dele, através da pessoa do Espírito Santo, capacitava-os a vencer batalhas, mesmo sendo inferiores militarmente. Mas não ficava ali, não habitava ali entre eles, a não ser ali no templo, né? Construído ali, o Senhor habitava ali no templo. Mas com a igreja é diferente, né? A igreja, cada cristão, cada crente, cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e é lavada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, remida, né? O Espírito Santo vem e habita no cristão, né? Cada uma pessoa. E o Espírito Santo também habita na igreja, porque hoje, né, o Espírito Santo não habita, a casa de Deus não é mais lá no templo, lá em Jerusalém, né, lá na terra, lá em Jerusalém, porque foi destruído, o Senhor não está tratando mais com Israel, nem o templo não existe mais. Então, hoje o templo do Senhor é quem? É cada crente e a igreja, né, é onde o Senhor vem e habita. Hoje o templo do Espírito Santo, né, é o cristão, cada cristão, e a igreja, a assembleia, né, no caso. Então, hoje é assim com a igreja, o Espírito Santo habita no cristão da igreja, aí depois, quando a igreja for arrebatada, aí vai voltar o Espírito Santo, e o Espírito Santo também sair, né, aí o Espírito Santo vai agir novamente como agia lá no Antigo Testamento. Ele vai voltar a agir, né, dessa forma. Então, por exemplo, o remanescente judeu que vai crer no Senhor Jesus, né, eles vão ser, vamos dizer assim, capacitados, né, o Espírito Santo vem sobre eles para os capacitar a sair e pregar o evangelho, levar o evangelho do reino, né, levar essa boa nova do evangelho do reino a todas as nações ali. Então, quem vai estar capacitando esse remanescente judeu? O Espírito Santo, né, vem sobre eles e aí capacita para eles pregar o evangelho, né? Mas aí não é no mesmo caráter da igreja, não está habitando neles, porque aí já não é igreja, já não é, né? Já no caráter, de novo, né, do
do Antigo Testamento. Então, volta aquele mesmo caráter do Antigo Testamento, volta durante esse período da tribulação e do restante aí do período, né? Porque a igreja aí já está fora da cena. Irmãos, enquanto o Wesley estava falando, estava lembrando de alguns versículos aqui, né? A gente falou desse pacto que os judeus vão fazer com esse Império Romano. E me veio algumas passagens do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, onde a gente tem até uma figura disso, né, já acontecendo ali. A primeira que eu me lembrei aqui, se os irmãos se lembrarem de outras aí também, viu? Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. O Senhor Jesus diz: Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui ele está falando da besta, né, política, da besta do anticristo, né? O Senhor Jesus Cristo vem em nome do Pai e eles não aceitaram. Mas quando a besta vier, né, o anticristo vier, eles vão aceitar, né? É justamente desse caráter que a gente está falando do povo judeu professo, né? Ou seja, aqueles que não são remanescentes, são aqueles que vão ser condenados, que vão ser marcados com a marca da besta, né? E a outra passagem foi no mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltais este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então está falando aí justamente do caráter do Senhor Jesus Cristo como rei, né, que eles rejeitaram. Era o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregava, né? E aí o que eles fizeram, né? César, só lembrando, irmãos, César é como se fosse um título, né, dado aos imperadores romanos. Era um nome especificamente da pessoa, mas era um título, né? Se, por exemplo, se uma pessoa chamasse João e ela viesse assumir o Império Romano naquela época, ele iria receber esse título de César, como se fosse um rei, né? Então aqui a gente já vê esse caráter do povo judeu, né? Esse falso, né? Povo judeu, eles escolhendo justamente o que? O falso, né? E rejeitando o verdadeiro rei, né? Pilatos aqui estava decidido a soltar o Senhor Jesus Cristo, mas eles persuadiram Pilatos, né? Ao que? A condenar o Senhor Jesus Cristo, né? Porque se ele soltasse o Senhor Jesus Cristo, né? Seria inimigo do rei dele, né? Que seria César. Então aqui eles estão aceitando o Império Romano, né? Como sendo rei deles também, que é justamente esse império que vai assolar eles ali na grande tribulação. E o outro versículo que me veio na mente também, até citei ele no começo, é em Mateus 17, capítulo 27, versículo 20, né? Quando Pilatos, né, ele faz aquela proposta, né, de libertar ou o Senhor Jesus Cristo ou a Barrabás, né? Aí que os príncipes e os sacerdotes fizeram, né? Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E quando eu vi uma vez acho que foi uma pregação do Mário, né, falando, né, Barrabás. O significado dessa palavra, né, a gente separa nela, Bar significa filho, Abás, né, vem de pai, de aba, né, a gente não clama aba, pai. Então, Barrabás significa filho do pai, né, só que é o falso filho do pai, porque ali tinha dois, tinha o verdadeiro filho do pai, que era o Senhor Jesus Cristo, e tinha o falso filho do pai, que está na figura de Barrabás. É que esses judeus, né, esses falsos fizeram, né?
persuadindo o povo a escolher o quê? O falso. E muitos vão nessa persuasão, ou seja, aqueles que não são remanescentes e vão ser condenados. Eles vão escolher o falso. Mas ali naquele momento haverá, né, e os 12 apóstolos, né, são a figura desse remanescente fiel que pregarão esse evangelho do reino, ou seja, o verdadeiro rei. O rei que deu a vida dele, né, naquela cruz por todos nós. É esse comentário aí que eu queria fazer. O horário nosso aqui, né, agora é aquele esquema das 70 semanas, né, que a gente mencionou semana passada. Aí, se vocês puderem ter com vocês aí, é interessante, que fica, né, mais didático para a gente compreender os eventos. São dois esqueminhas. Aqui ele fala, né, das 70 semanas, e depois ele fala aqui da questão da grande tribulação, com foco aqui também no milênio.